Mario Party. Aposto que só de ouvir essa frase alguns se lembram de bons momentos da infância de pura diversão. E outros surtam e viram macacos só de lembrar daquele chance time que deixou marcas que nunca mais serão esquecidas. Nem pra tanto. Mas o que importa mesmo em Mario Party é o caos e a aleatoriedade. Em qualquer outro jogo, se alguma coisa está presa à sorte nunca é bom, tipo no lugar de um inimigo comum, vir o chefão final do Dark Souls. Mas em Mario Party, a sorte é o que faz o jogo ser divertido. Nesse caso, se o jogo não tivesse nenhum elemento de aleatoriedade, seria chato. Pois sem aleatoriedade, não tem caos, e sem caos, a diversão fica bem menos divertida. Eu nem sei se essa frase fez sentido. Pra dar exemplo, na minha primeira partida que eu gravei de teste, aconteceu tanta merda, que eu não consegui compreender metade do que acontecia, porque toda hora eu me ferrava. Então vamos ver se o primeiro jogo da série é bom, ou se é ofuscado por outros jogos. A história do jogo é estupidamente simples, é só uma justificativa para destruir amizades. A história é o seguinte: 6 idiotas estão discutindo para ver quem é o digno de carregar o título de superestrela. Sei lá o que isso significa. A briga é tão intensa que o Wario faz coisas inapropriadas. Oh my God! E para parar a treta, o Toad vira um foguete e vai parar na lua. O Toad tem uma ideia. Para decidir quem é o superestrela, ele vai organizar um jogo de tabuleiro, e que provavelmente vai causar mais briga do que já estava tendo. Depois dessa cutscene, nós paramos no menu do jogo, que é muito bonito. Aqui temos a opção de jogar o jogo. O resto das opções eu nunca vi. Tá, mas sem mais delongas vamos começar a jogar. Espera, como que eu vou jogar Mario Party sem amigos? Bem, eu não tenho como, porque meu amigo decidiu formatar o PC no dia que eu ia gravar com ele. Filho da puta. A partir de agora todas as piadas desse vídeo dependem do RNG, tomara que aconteça algo engraçado, senão eu tô fudido. Para vencer em Mario Party, você deve ter o maior número de estrelas de todos os jogadores. Para comprar uma estrela, você precisa de moedas, que podem ser obtidas caindo em casas azuis ou completando minijogos. Os minigames acontecem no final de cada turno, e o resto é história. Como esse é um jogo de tabuleiro, temos 8 mapas diferentes para jogar, que são caracterizados por um dos 6 personagens disponíveis. Os mapas são: Aventura na Floresta do Donkey Kong, o bolo de aniversário da Peach, o canhão de batalha do Wario, a fábrica do Luigi, o castelo do Mario, a fase do Bowser e a estrela eterna. A maioria dos mapas são extremamente simples. Temos também os mapas caóticos, que são os melhores, e temos os básicos. Hoje nós vamos jogar na Floresta do Donkey Kong. Então agora é a seleção de personagens. Eu vou com o Wario, porque não tenho o Luigi. E os 3 computadores vão de Luigi, Yoshi e Donkey Kong. E é claro que eu vou botar o Donkey Kong no Hardin, pois ele é difícil. E duro. A ordem dos turnos favoreceu Yoshi, então ele vai jogar. Parabéns! Você se fudeu. Meu turno, mais 3 moedas pro pai. Eu não vou narrar todas as jogadas, então vamos para o primeiro minigame da partida. Agora é a hora de falar dos minijogos. Temos 4 tipos deles aqui, os de todos contra todos, que são os melhores e mais divertidos. Temos os de 1 contra 3, que na maioria das vezes, bota a vantagem toda no grupo de 3 ou no sozinho. Por exemplo, nesse daqui, como as moedas caem primeiro no Yoshi, é muito mais fácil para ele. Esses minijogos são na maioria chatos, ou péssimos. Tem os minigames de 2 contra 2, que são divertidos. O único problema é que a maioria deles é só ficar apertando o botão na velocidade da luz. Ou girando o analógico, que é um motivo da Nintendo ser processada nos anos 90, só para ver o problema que esses minigames dão. E também temos os minijogos que só uma pessoa participa, para pegar o maior número de moedas possíveis. Esses são os piores.
Se o computador pega um desses, você é obrigado a esperar até que esses filhos da mãe decidam completar o jogo. Pelo menos esses não acontecem no final das rodadas. No total, esse é um dos jogos de Mario Party com uma das piores seleções de minigames da série. O que a princípio pode parecer que isso faz esse jogo ruim, mas esse jogo compensa a falta de diversão nos minigames. Com a maravilha que é as merdas que acontecem no tabuleiro. Esse jogo é definitivamente o jogo mais cruel da série. A cada 5 minutos, alguém cai na casa do Bowser, e se alguém cai nessa casa, bem, o caos é instaurado. O Bowser pode retirar metade das moedas do jogador, e também pode forçar todos a jogar um mini-jogo onde as moedas de todo mundo estão em risco. E também tem o Boo. O Boo é um motivo do caos desse jogo, sem ele, a diversão iria pro ralo. Ele pode roubar a estrela de qualquer pessoa no tabuleiro num piscar de olhos. Tudo isso por um desconto de apenas 50 moedas, que são extremamente fáceis de conseguir. O Boo é o Satanás em pessoa. Na verdade, em fantasma. Porque ele não é uma pessoa. Ele é o capeta. O Donkey Kong pegou um negócio que deixa ele sem jogar uma rodada. Se eu botei ele no hard e tá assim. Imagina no easy. Espera, o Luigi cai na casa de evento. Isso significa que ele e o Donkey Kong vão voltar pro início do mapa. Eles já perderam. Não tem como. Mesmo se eu cair no mesmo lugar, voltar pro início do mapa, ter que esperar agonizando, enquanto o Donkey Kong compra a estrela, e me ferrar. Tá de boa. Espera. Tudo isso aconteceu? Eu só tava zoando. Filho da puta. E é a vez dele de novo, bem pelo menos ele vai se ferrar, porque ele caiu na casa do Bowser. Ok, o time que perder perde 30 moedas, vamos lá Yoshi e Luigi. Vamos dar um fim nele, até quando ele perde ele ganha, que desgraçado. Se ele me ferrar mais uma vez, eu declaro guerra. Pelo menos agora veio um minijogo como uma estética legal. Eu nem sei por que eu citei isso. Peraí, meu turno. Aê, consegui a estrela. Tô empatado com o Donkey Kong. Agora é só garantir que ele não vai pegar nenhuma estrela aí. Meu Deus, que macaco arrombado. Ele tá com 2 estrelas, e a terceira spawnou muito perto dele. E em apenas 5 turnos, ele pegou 3 estrelas. Eu não ligo mais se o Yoshi ou o Luigi ganhar, eu só quero destruir o Donkey Kong. Agora, é guerra. Se preparem. E o Luigi pegou a primeira estrela dele. Em qualquer outra partida eu estaria triste, mas aqui é só mais uma chance do Donkey Kong perder. E finalmente estamos nos últimos 5 turnos. Donkey Kong com 3 estrelas. Eu e o Luigi com 1. E o Yoshi com nenhuma. A previsão de quem vai ganhar é nada mais nada menos que Donkey Kong. Como se ninguém soubesse. Mas enfim, agora é a reta final. Peraí, o Luigi pegou outra estrela. Agora estamos chegando perto do DK agora. Temos que arranjar uma forma de tirar a estrela dele. Agora é a vez do Yoshi. Ele chegou no Boo. Peraí, ele vai fazer o que eu tô pensando? Caralho, Yoshi, você é meu herói. Ele roubou a estrela do Donkey Kong e deixou ele empatado com o Luigi. Agora nós 3 estamos com um só objetivo. Trabalhar juntos e acabar com os sonhos desse macaco. E o Donkey Kong recuperou a estrela em um turno. Puta que pariu, agora só um milagre nos salvaria. Peraí. Eu caí no chance time, se eu conseguir a sorte suficiente, eu vou poder fazer o Donkey Kong me dar uma estrela. Vamos lá, só mais um pouco. Meu Deus, eu consegui, eu e Luigi estamos empatados com o Donkey Kong. Sério, isso é uma das coisas mais raras de acontecer. Faltava 2 turnos, e eu consegui virar o jogo. Que magnífico. Ok, estamos no último turno. Puta que pariu, eu cheguei no Boo. Agora eu posso furtar outra estrela do Donkey Kong. Que virada sensacional. E para fechar com chave de ouro, o último minigame é um de trabalhar em equipe. Que maravilha, ainda vencemos com a habilidade suprema do Yoshi. Mas agora é a hora do desempate.
As estrelas bônus foram concedidas. Uma para Yoshi e 3 para mim. E finalmente era hora de revelar o digno de levar o título de super estrela. Ah é, fui eu. E finalmente posso confirmar que eu sou um super estrela, e eu ainda não sei o que isso significa. Mas enfim, o que aprendemos hoje? Bem, hoje aprendi que macacos são filhos da puta, que o Chance Time é praticamente uma roleta russa. E o mais importante de todos, eu aprendi que Donkey Kong is gay!